Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal na playlist Fisiologia Responde. Esse é o vídeo número 3. Qual a pergunta então? A pergunta é: quais são os papéis da acetilcolina e da colinesterase na transmissão do sinal da placa, pela placa motora, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre junção neuromuscular, sobre transmissão do estímulo do axônio motor até o neurônio motor. Então, para dar início aqui, a gente vai fazer um desenho do axônio, né, e aqui o desenho da fibra muscular. Então, aqui eu tenho o axônio motor, tá? Axônio motor porque eu estou avaliando a transmissão do impulso motor, né? Então, eu sei que esse aqui é um axônio motor, o motoneurônio alfa, né? Que está lá localizado no corno anterior da medula e que manda o estímulo, né, recebe vários estímulos no corno anterior e transfere esse estímulo para o músculo para que haja contração muscular. Então tem o motoneurônio, né, o axônio motor. Outra estrutura que eu tenho aqui é a fibra muscular. Então tem a fibra muscular, né, é ela que vai ser estimulada com o objetivo de gerar contração muscular. Entre o axônio motor e a fibra muscular, eu tenho o que a gente chama de fenda sináptica, tá? A sinapse ela pode ser entre dois neurônios ou um neurônio e uma fibra muscular, né? Então a fenda sináptica. E localizado nessa membrana das fibras musculares, eu tenho receptores chamados de receptores nicotínicos, que vão captar, receber o que a gente está começando a falar aqui, que é a acetilcolina, tá? Então, eu tenho um estímulo que vem pelo axônio motor, estimula esse axônio motor a liberar na fenda sináptica a acetilcolina. A acetilcolina, ela se liga a esses receptores localizados na membrana celular. Então tem um impulso que chega pelo axônio motor, libera a acetilcolina na fenda sináptica. Essa acetilcolina na fenda sináptica, ela vai ser captada por esse receptor nicotínico, que tem como resposta a abertura dos canais de sódio, tá? Então a abertura dos canais de sódio. O sódio entra pela fibra muscular, gerando uma despolarização. Despolarização. Essa despolarização, ela gera um potencial de ação. Gera um potencial de ação. A gente tem aí um vídeo, e aí está aqui em cima o link para você acessar ele, que fala também da Fisiologia Responde, que fala sobre a questão do potencial de ação e a transmissão do impulso nervoso, né? Então esse potencial de ação, ele é transmitido pela fibra muscular e ele vai gerar a contração da fibra muscular, tá? Então esse estímulo que é gerado aqui, ele vai propagar tanto numa direção quanto na outra direção, gerando a contração muscular de toda a fibra, tá? Então toda a fibra se contrai a partir do estímulo captado lá pelo receptor nicotínico que capta a acetilcolina, tá? Então a função da acetilcolina é despolarizar, né, e gerar um potencial de ação na fibra muscular. Esse potencial de ação, essa contração muscular, é um outro mecanismo que é a fisiologia da contração muscular. A gente também vai fazer um vídeo sobre a fisiologia da contração muscular, que é também uma informação importante do concurso, tá? Uma outra coisa que faltou a gente falar aqui também, aproveitando esse esquema aqui, que essa membrana do axônio motor e a membrana
da fibra muscular, ela é a chamada pré-sináptica, que aí você vai entender quando a gente for falar sobre dois assuntos relacionados à acetilcolina e a transmissão pela placa motora, que é a miastenia graves e os bloqueadores neuromusculares, tá? Então, é a membrana pré-sináptica e aqui é a membrana pós-sináptica, tá? Então, essas duas estruturas que ficou faltando para a gente completar o nosso esquema aqui, tá? Então, dando sequência aqui, então a acetilcolina, ela é liberada pelo axônio motor a partir de um estímulo transmitido por esse axônio. Essa acetilcolina, ela cai na fenda sináptica e ela é captada pelo receptor nicotínico, né, da acetilcolina na membrana da fibra muscular. Na membrana da fibra muscular. Essa acetilcolina lá na fenda sináptica, ela precisa ser degradada, ela precisa ser destruída, porque senão ela vai manter esse processo de despolarização, né? Ela tem que ser destruída para que um novo estímulo gere uma nova contração muscular, senão ele vai ficar despolarizando essa fibra muscular e ela vai ficar em contração constante. E é justamente aonde entra a colinesterase, que é a enzima que vai degradar a acetilcolina dentro da fenda sináptica. Então, a pergunta é: quais são os papéis da acetilcolina e colinesterase na transmissão do sinal pela placa motora? Da acetilcolina é gerar uma despolarização e o potencial de ação e contração muscular na fibra muscular, e a colinesterase é a degradar, destruir a acetilcolina que foi jogada na fenda sináptica pelo axônio motor a partir de um estímulo vindo desse axônio motor, tá? Então, a resposta está mais ou menos respondida, né? A pergunta está mais ou menos respondida. A resposta seria essa. E aí a gente tem duas informações importantes que vira e mexe também pode aparecer no concurso. Uma menos importante, que é a ação dos bloqueadores neuromusculares, né? A gente observa muito isso em pacientes na UTI, em ventilação mecânica, quando há uma briga, né, entre paciente e ventilador, e aí eles fazem o uso do bloqueio neuromuscular no objetivo de ventilar mais facilmente, sem haver essa briga entre paciente e ventilador. Então, esse bloqueio muscular, neuromuscular, através de medicamentos, né, através de substâncias, ela pode ser feita de duas situações, esse bloqueio neuromuscular. A primeira é a inibição. Então, eu vou inibir, inibição da acetilcolina. Então, eu inibo a ação da acetilcolina, não é liberada a acetilcolina na fenda sináptica, obviamente não vai haver despolarização e potencial de ação e contração da fibra muscular. Então, através da inibição da acetilcolina. Ou através da liberação diminuída ou aumento da colinesterase na fenda sináptica. Então, é dessa forma que os bloqueadores neuromusculares funcionam. Ou eles inibem a liberação da acetilcolina, a síntese, tá? Inibe a inibição da síntese da acetilcolina, ou diminui a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, associado ao aumento da colinesterase, que vai degradar mais rapidamente parte dessa acetilcolina que foi liberada na fenda sináptica. Então, ela pode ter uma ação pré-sináptica
ou uma ação pós-sináptica. Né? Uma ação pré-sináptica, ela vai atuar na membrana pré-sináptica, impedindo, diminuindo a síntese da acetilcolina, diminuindo a liberação, e a pós-sináptica diminuindo a captação pelos receptores nicotínicos dessa acetilcolina produzida, tá? Aumentando aí a quantidade de enzima acolinesterase com o intuito de degradar parte dessa substância, né, da acetilcolina, acelerar o processo de degradação da acetilcolina. Outro ponto importante desse assunto é a patologia, uma patologia chamada miastenia gravis, que é uma patologia autoimune, onde ocorre, ele ataca a membrana da fibra, ele destrói, ele bloqueia, tá? A doença bloqueia ou destrói os receptores da acetilcolina localizados na membrana da fibra muscular, tá? Então, ele produz anticorpos, então a doença autoimune produz anticorpos que destroem ou bloqueiam os receptores nicotínicos, né, os receptores da acetilcolina. Então, todo aquele processo que a gente falou anteriormente, ele é bloqueado, né? Então, não vai haver a despolarização e não vai haver a transmissão do potencial de ação e, consequentemente, da contração muscular, tá? Qual seria o tratamento? E aí, como consequência, o que a gente tem? A gente tem a fraqueza muscular, né? Fraqueza muscular. Por não ter a contração muscular gerada por um potencial de ação. Miastenia, né? Mio de músculo, astenia de fraqueza, então fraqueza muscular, tá? Então a miastenia gravis é uma doença neurológica autoimune que bloqueia ou destrói os receptores nicotínicos. Qual seria o tratamento para essa doença? O primeiro é inibidores de quem? Da colinesterase. Aí você pode fazer a seguinte pergunta, mas acontece, Paulo, que a miastenia gravis, ela bloqueia ou destrói os receptores nicotínicos. Se eu inibir a colinesterase, o que vai acontecer é diminuir a degradação da acetilcolina. Mas a acetilcolina vai ter dificuldades ainda de atuar porque os seus receptores ou estão destruídos ou estão bloqueados. Mas o que a gente faz quando a gente utiliza inibidores da enzima, da colinesterase? A gente melhora a eficiência da acetilcolina dos receptores nicotínicos que ainda estão preservados, que ainda não foram bloqueados ou destruídos pela doença, tá? Então, o objetivo desse inibidor da colinesterase é justamente aumentar a eficiência dessa acetilcolina que foi liberada na fenda sináptica e que pode se ligar aos receptores nicotínicos que ainda não foram bloqueados ou não foram destruídos. A outra linha de tratamento, como é uma doença autoimune que produz anticorpos que destroem esses receptores, a gente tem que usar de imunossupressores, né? Esses imunossupressores, os esteroides, né, um exemplo clássico é a prednisona, eles são imunossupressores, eles vão diminuir a ação do sistema de defesa do corpo, né? Então, do sistema imune, vão suprimir, vão diminuir a ação do sistema imune, né? Então, diminuindo a ação do sistema imune, os anticorpos vão diminuir a sua ação de bloquear ou de destruir parte desses receptores nicotínicos. E um procedimento cirúrgico que se faz com frequência, com bons resultados, é a remoção cirúrgica do timo, né, que é uma glândula que relacionada diretamente com o sistema imune, com o sistema imunológico, né?
Dessa forma, quando eu retiro o timo, né, quando eu retiro o timo, eu diminuo a ação do timo, diminuo a resposta autoimune dessa patologia. Obviamente, tanto os imunossupressores quanto a remoção cirúrgica do timo tem como consequência a diminuição da ação do sistema imunológico, né? O paciente vai estar mais suscetível ao aparecimento de doenças, mas, em compensação, uma boa resposta à ação dessa doença. Tá? A gente tem que pesar aí toda essa, quais seriam os objetivos, né? Qual seriam as vantagens e desvantagens desse tipo de tratamento. E sem dúvida nenhuma há mais vantagens do que desvantagens. Para a gente fechar o vídeo, a gente vai falar da epidemiologia rapidamente, que é também importante no concurso. Tá? Essa doença ela atinge normalmente as mulheres com menos de 40 anos ou os homens com mais de 60 anos. Tá? Então essa é uma única informação da epidemiologia dessa doença que eu entendo ser importante para o concurso. E com relação ao prognóstico, baseado em todo esse esquema de tratamento que a gente falou anteriormente, o prognóstico, na maioria das vezes, é muito bom. Tá? O paciente tem uma expectativa de vida e de qualidade de vida muito próxima ao sujeito que não desenvolveu tal doença. Né? Então, o diagnóstico precoce e o tratamento eficiente eles vão gerar né, benefícios para a qualidade de vida, para o prognóstico da doença de maneira satisfatória. Tá? Então é isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha. A gente precisa muito da participação de cada um, né, para manter esse canal funcionando. Seja membro do canal, né, ajude aí financeiramente o canal a se manter ativo. Por R$ 7,99 você tem acesso antecipado aos vídeos e ainda tem 10% de desconto no nosso curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Se você quiser maiores informações, embaixo aí na descrição do vídeo tem maiores informações sobre o assunto, ou lá no nosso Instagram, @paulobrito.fisio, lá na bio tem um cadastro, você vai fazer o cadastro e vai receber maiores informações sobre o curso preparatório. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo.